Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Mendroni Júnior, sou diretor técnico científico da Fundação ProSangue. Em nome da diretoria da ABHH, eu quero agradecer a presença de todos em mais este webinar. Esses webinars têm sido feitos já há 3 anos e o objetivo é chegar até a ponta da rede da hemoterapia pública e privada, de forma que todos tenham acesso à educação continuada. Os temas têm sido variados e o acesso a esses webinars tem sido muito bons. Nós temos tido grandes participações, grandes discussões, grandes apresentações, e certamente isso tem contribuído para a formação do nosso profissional da hemoterapia como um todo. E hoje nós trazemos um tema extremamente importante, que é a imunohematologia. Os webinars são divididos em 4 palestras, de 20 a 25 minutos cada uma, e depois uma breve discussão ao término. A duração é de 2 horas, das 6 às 8, e encerraremos às 8 horas, e aquelas perguntas que foram feitas no chat e não foram respondidas, poderão ser feitas diretamente no e-mail de cada um dos palestrantes, e a resposta ser feita diretamente para vocês. E para compor este time desse webinar em imunohematologia, nós temos 4 pessoas brilhantes dentro da área, que eu tenho muito prazer em dizer e anunciar cada uma em suas palestras. Teremos a doutora Shirley Castilho, do Hemorrio, teremos a doutora Carla Dinardo, da Fundação ProSangue, teremos a doutora Elise Moritz, da Escola Paulista de Medicina, e a doutora Maria de Lourdes Bajas Castro, do Hemocentro de Campinas. E para dividir a moderação comigo, teremos a doutora Flávia Leite, com quem eu tenho a honra de hoje dividir esse webinar. Então, é um prazer estarmos aqui. Tenho certeza que teremos uma excelente noite instrutiva numa área tão importante e tão interessante e tão inovadora sempre, a imunohematologia. E os temas estão divididos de forma bem ampla, bem prática, falando não só de imunohematologia eritrocitária, mas também de imunohematologia plaquetária. Flávia, seja bem-vinda, é um prazer que você esteja aqui conosco. Iremos fazer a apresentação dos 4 e, ao final, poderemos passar as perguntas e moderar essa discussão. Seja bem-vinda. Obrigada, doutor Alfredo, eu agradeço a BHH pelo convite, eu tenho certeza foram temas selecionados a dedo e vai ser uma discussão muito produtiva. Muito obrigada. Obrigado você por ter aceito. Bom, então vamos dar início à primeira palestra e eu convido a doutora Shirley Castilho, que é médica especialista em hematologia, hemoterapia e histocompatibilidade. Ela é chefe dos laboratórios de hemoterapia do Hemorrio, gerente médica do grupo GSH e do Hospital Quinta D'Or. Convido ela para dar início à palestra, cujo título será Quando suspeitar, confirmar e como manejar as reações hemolíticas pós-transfusionais. Shirley, muito obrigado por ter aceito. Boa palestra, a palavra está com você. Bem, boa noite. Boa noite, obrigado pela apresentação, Mendroni. Quero aqui agradecer também esse convite, né, e essa oportunidade de estar aqui dividindo esse webinar com pessoas tão importantes dentro do mundo da imunohematologia e hemoterapia e pessoas extremamente queridas. Eu não sei, vocês estão vendo a minha tela? Ok. Então, como ele falou, a minha apresentação, eu vou tentar fazer uma apresentação em 20 minutos, essa é a proposta, e o tema, então, versa sobre as reações hemolíticas pós-transfusionais. Bom, a reação hemolítica pós-transfusional, ela é um evento adverso da transfusão, situa entre os eventos, e é caracterizado por uma destruição das hemácias transfundidas. A causa, de uma forma geral, é a presença de anticorpos eritrocitários que passam, ou que foram produzidos ou que estavam evanescentes. Essas reações elas podem ser classificadas de imediata ou tardia, dependendo do seu início. Então, até 24 horas, ela é considerada imediata. Após esse período, ela é considerada uma reação tardia. O tipo de destruição dessas hemácias também depende muito do anticorpo, da especificidade, da situação específica de cada caso, e ela pode se dar no leito intravascular ou no leito extravascular. A sintomatologia e a gravidade é variada, assim como vai ser a abordagem de cada caso. De uma forma geral,
dentro desse processo, o que nós temos são anticorpos contra antígenos eritrocitários, sejam IgG, sejam IgM, numa via principal do receptor contra o doador, que é onde mais a gente encontra os casos de reação, mas, eventualmente, temos surpresas com a possibilidade da reação por anticorpos presentes no doador, né, contra um receptor, especial nas transfusões, por exemplo, de concentrado de plaquetas de aféres, onde não se teve um cuidado de pensar na possibilidade da incompatibilidade ABO menor. Então, temos surpresas também. Mas ainda não é tão simples assim, a gente ainda tem situações ainda mais especiais, onde não envolve a presença de anticorpos, e também a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação. De uma forma geral, né, a incidência é muito variada de acordo com os protocolos transfusionais implementados, então, ela pode ser de 1.500 a 1 para 10.000, mas aqui no Brasil, na nossa população, né, politransfundida, que é mais prevalente, que é os pacientes com doença falciforme, essa incidência ela pode acontecer em 4% desses pacientes que estão submetidos a transfusões regulares, respeitando o fenótipo RH e KEL. Então, a causa dessas reações hemolíticas pós-transfusionais é variada, desde uma instalação errada de um hemocomponente, como é o caso da incompatibilidade ABO, né? Ou mesmo numa seleção, um erro técnico em relação à busca na detecção desse anticorpo, seja uma falha ou até mesmo a limitação da técnica. Estarmos de frente a um paciente que apresenta anticorpos evanescentes e não temos o histórico desse paciente, para nos preocuparmos em fazer o cuidado de não transfundir hemácias antígeno positivo para o seu anticorpo, ou, como eu já falei anteriormente, anticorpos no hemocomponente transfundido, que também pode acontecer. Bom, essas reações, né, elas estão muito... Essas reações elas estão bem classificadas dentro do Manual de Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de 2022. Esse manual ele contém toda a parte de hemovigilância muito bem detalhada. Então, essas reações elas podem ser ditas de imediatas, né? Quando ela vai acontecer, como eu já falei, nas primeiras 24 horas, ou durante ou nas primeiras 24 horas após a transfusão. Só um minuto, eu estou... Estou tentando... porque... Como eu tiro aqui essa apresentação? Aqui. Ok. Desculpa, é que eu estou parcialmente com a apresentação tampada pelo próprio ações do Zoom, né? Então, voltando, essas reações podem ser reações hemolíticas imediatas, quando acontecem durante a transfusão ou nas primeiras 24 horas após essa transfusão, e, em geral, são os casos de incompatibilidade ABO, onde a hemólise ocorre no leito intravascular, devido à presença daqueles anticorpos IgM e IgG, fixadores de complemento, né? Então, o indivíduo recebendo uma transfusão incompatível, esses anticorpos vão opsonizar as hemácias transfundidas, ela vai ativar a cascata do complemento, e essa cascata do complemento vai ser ativada até a nível de C9, determinando, então, a perfuração das hemácias e uma explosão dessas hemácias no leito vascular. Isso determina um sintomas importantes, né, que devem ser observados e avaliados em relação à sua intensidade, mas temos desde um quadro de agitação, né, a sensação de morte iminente, os tremores, calafrios, rubor facial, febre, dor no local da venopunção, dor lombar, dor abdominal, dor em flancos, a hipotensão arterial. Há relatos também de epistaxe,
Oliguria-núria, por um quadro de insuficiência renal que se instala, uma hemoglobinúria, já que as hemácias explodem dentro do leito vascular, liberando a hemoglobina, podendo até chegar a um quadro de coagulação intravascular disseminada, levando até a um sangramento generalizado e ao choque, por todo um mecanismo, né, de deflagração das catecolecinas e tudo mais. Então, o tratamento clínico, o tratamento dessa gravidade vai desde uma hidratação até a necessidade de uso de diuréticos e todo um suporte em relação ao choque, né, para tirar o paciente de um choque. Já as reações hemolíticas também podem ser classificadas de tardias quando elas aparecem após essas 24 horas e chegam até 28 dias. Assim também é a definição do Manual do Sistema Nacional de Vigilância. Em geral, esses quadros se apresentam com um quadro de hemólise extravascular. A gente lembra que a maioria dos anticorpos eritrocitários, eles não fixam complemento, e quando fixam, em geral, vão fixar só até C3, né? E aí isso envolve a maioria dos diversos sistemas eritrocitários, e os anticorpos, então, quando são detectados, já são da classe de IgG. Então, esse quadro normalmente se apresenta como uma insuficiência transfusional, né? Ou seja, o aumento pós-transfusional é insuficiente em relação à hemoglobina inicial. A gente observa um mau aproveitamento com queda rápida daquela hemoglobina que se subiu, começa a diminuir rapidamente. Existe também o aparecimento inexplicável de esferócitos e um halo-anticorpo pode ser ali detectado. Nesses quadros, o paciente, em geral, ele retorna com febre, né? Em geral, urina escura, que é a queixa principal, e nos pacientes com doença falciforme, eles costumam voltar com uma queixa da crise álgica. Laboratorialmente, ele vai ter o aumento do LDH, bilirrubina, o teste de Cumbis direto é positivo, né? Se houver realmente destruição plena das hemácias, às vezes esse TAD pode não ser detectado como positivo, mas o teste da eluição direta, em geral, ele vai ser positivo por ser um teste mais sensível e onde a gente, então, recupera esse anticorpo. Esse quadro pode acontecer devido realmente a uma não detecção desse anticorpos, seja por uma falha técnica, seja por realmente uma falta de informação, como eu falei, de anticorpos já previamente formados, né, e que não foram detectados no momento dos testes pré-transfusionais. Bom, todos esses quadros, o quadro principalmente de hemólise tardia, em algumas situações, pode evoluir para um quadro que a gente chama da síndrome de hiperemólise, né? Ele pode partir de um fenômeno de hemólise pós-transfusional tardia e evoluir para um quadro mais grave. Que quadro é esse? Esse quadro ele se apresenta principalmente em pacientes com doença falciforme, porém ele pode se instalar em outras patologias. Ele vai ocorrer entre 24 horas a 21 dias após o evento transfusional. E um dado importante é a queda da hemoglobina do paciente, que vai cair num valor, hemoglobina, obviamente, hematócrito, inferior aos valores pré-transfusionais, devido à transfusão tanto das hemácias transfundidas quanto das hemácias autólogas. E essa destruição é estendida aos reticulócitos, o que também acaba levando a um quadro de reticulocitopenia. Esses pacientes chegam, em geral, com um quadro como uma síndrome vasoclusiva, com febre, com dor, né? A evidência laboratorial é a queda do hematócrito hemoglobina, também, como toda a reação hemolítica, aumento de LDH, aumento de bilirrubina indireta, reticulócitos diminuídos, uma hemoglobinúria,
e uma hemoglobina S maior do que a anterior. Esses casos eles são bem monitorados através da observação do percentual de hemoglobina A e S. O estudo imunohematológico desses pacientes, né, diferente daqueles casos clássicos de reação hemolítica tardia, onde a gente detecta um anticorpo pela repetição de todos os testes pré-transfusionais, que é obrigatório, mandatório, inclusive repetir a prova cruzada, esses testes eles são testes que podem tanto dar um PAI positivo, um PAI positivo, mas com um anticorpo que não está relacionado, né, ao evento propriamente dito, um PAI negativo, e o TAD, da mesma forma, pode se apresentar negativo ou até positivo, não estabelecendo uma correlação direta da informação do estudo com aquele evento. O que pode acontecer e o que dá suporte a essa síndrome pode ser realmente a partir, né, de a imunização prévia, onde, a partir da sensibilização das hemácias antecipadamente, né, e depois uma explosão anamnésica desses anticorpos, vai haver reação antígeno-anticorpo, fixação de complemento, hemólise com liberação de complemento, com liberação de hemoglobina IM, que também são ativadores de complemento, e aí toda tanto a hemoglobina quanto o M, vão ali provocar, então, esse complemento, que vai se ligar, então, nessas hemácias, tanto as hemácias transfundidas como do próprio paciente, num ambiente, né, extremamente propício, né, porque esses pacientes são extremamente inflamados, promovendo, então, uma perpetuação daquele quadro, que é o quadro chamado de hiperhemólise. Existe também a possibilidade, né, então, na grande maioria dos casos de reação hemolítica pós-transfusional, você consegue identificar um evento do anticorpo, né, em grande parte, cerca de 30 e poucos %. Mas, em outras situações, você pode ter halo-anticorpo negativo ou apenas autoanticorpos. No caso de halo-anticorpos negativos, também é devido ao excesso de hemoglobina IM da hemólise já existente nesses pacientes pela própria doença de base, que acabam também ativando o depósito de complemento nessas hemácias, fazendo, então, com que se faça a hemólise intravascular, né, e que se perpetue esse quadro sem um envolvimento direto de anticorpos, o que às vezes frustra a investigação, porque o médico quer que a gente ache um anticorpo responsável por aquele evento, e nem sempre isso vai acontecer, porque, em grande parte, o evento acontece sem a presença de haloanticorpos. Bom, vou apresentar um quadro de um paciente com doença falciforme do sexo masculino, natural do Rio de Janeiro, com acompanhamento irregular no ambulatório, e em janeiro ele foi evidenciado que ele tinha colilitíase, e ele foi, então, preparado para uma cirurgia. Para a cirurgia. Então, no dia 29/5, foi realizada uma transfusão de troca, né, para fim de fazer realmente o preparo para essa colicistectomia. A gente pode ver que era um paciente O positivo, com PAI negativo, com um fenótipo extremamente confortável, heterozigoto para vários antígenos, o que não dificultava muito o achado de bolsas, fenótipo compatível estendido para ele. E assim foi feito. No entanto, no dia seguinte, esse paciente retorna com uma crise álgica importante e então, realizada a internação hospitalar. Realmente, nesse dia, ele tinha uma escala de dor de 10, então foi feita uma analgesia com morfina, a hemoglobina estava em torno de 9,58, o hematócrito de 26,8. Ele teve uma crise convulsiva, tônico-clônico, generalizada, com queda da própria altura. Foi feito um TC de crânio, não deu nada, mas o paciente se encontrava numa situação bem crítica.
Então, foi decidido iniciar para ele a pulsoterapia, na ocasião foi feito com dexametasona e imunoglobulina. Mas ele mantinha uma hemoglobina extremamente baixa e a equipe, né, dos médicos hematologistas indicaram uma transfusão. E foi iniciada a eritropoetina e iniciado um ciclo de rituximab. Isso porque era visível que esse paciente estava num processo de hemólise. Então, se a gente analisa essa curva aqui é um gráfico mostrando a variação do hematócrito e da hemoglobina a partir do evento transfusional e a partir da queda de D1, D3, D5 até aqui D7, onde há uma queda brusca de 29 para 7 de hematócrito, 7,30, e uma hemoglobina de 9 para 1,27. Quando a gente analisa, né, laboratorialmente, o que acontece é que, no momento da transfusão, realmente, ele tinha uma quantidade de hemoglobina S e hemoglobina A de 26, S de 67, e durante o evento de hemólise, o que a gente observou era que tanto a hemoglobina A quanto a hemoglobina S caíram e se mantiveram paralelamente nesse processo de destruição, caracterizando, assim, realmente uma reação de hiperhemólise. Bom, esse paciente agravou, foi transferido para a UCA, né, ficou dependente de macronebulização, estava se segurando toda a parte de transfusão, teve que iniciar antibiótico terapia. Foi, então, iniciado para ele também, evitando a transfusão, o uso de eritropoetina, foi mantido a prednisona. No D8, ele já começou a ficar eupineico, foi mantido com eritropoetina de 8.000 unidades 3 vezes por semana. No D13, teve alta da UCA. No D17, foi suspenso o antibiótico e ele teve, no D20, ele teve alta hospitalar e continuando em uso de eritropoetina, né, e não sendo mais transfundido. Esse foi um evento com final feliz, mas a gente sabe que a taxa de mortalidade desse evento é alta, e então a gente tem que estar muito atento no diagnóstico, a fim de realmente não submeter esse paciente a novas transfusões. Aqui é a recuperação dele, sem as transfusões e com o uso da medicação proposta, que foi a eritropoetina e a corticoide. Então, ele voltou aos níveis basais dele, obviamente que ele não pôde fazer a cirurgia, e também monitorando o LDH, ele chegou a 14.300 de LDH, mostrando um dano celular importante, que depois caiu para 961, lembrando que o paciente, a doença de base já é uma doença hemolítica. Então, todo paciente com doença falciforme, né, que chega com um quadro de síndrome vasoclusiva, dor, hemoglobinúria e febre, dentro de um período de 1 a 21 dias pós-transfusão, a gente tem que olhar com cuidado os eventos hemoterápicos. Então, ele tomou transfusão? Sim. Se tomou transfusão, e a queda de hemoglobina foi superior a 25 ou abaixo do valor inicial, a gente tem que suspeitar, sim, e investigar a síndrome de hiperhemólise. Se não houve evento transfusional, vai se tratar como uma síndrome vasoclusiva. Da mesma forma, tomou transfusão, mas não houve queda importante desse hematócrito, então vai se tratar como síndrome vasoclusiva. Nessa investigação, então, da síndrome de hiperhemólise, observar realmente, né, tentar caracterizar imunologicamente se existe anticorpo envolvido ou não. Então, lembrando que a não identificação de um anticorpo não exclui a possibilidade do evento, né? Observar todos os outros sintomas, como hemoglobinúria, aumento de LDH, observar a reticulocitopenia, verificar se tem algum sangramento por um distúrbio
geral da parte de coagulação devido à própria hiperemólise, e é imprescindível acompanhar sempre esses pacientes com dosagem de hemoglobina A e hemoglobina S. O acompanhamento transfusional de pacientes com doença falciforme é extremamente importante sempre se ter a dosagem de A e S antes e após a transfusão. Só assim a gente vai conseguir avaliar se aquela hemoglobina que foi destruída foi só a hemoglobina A, né, e aí é um evento, uma hemólise pós-transfusional clássica, ou se foi A e S, a gente estaria diante de um quadro de hiperemólise. É sabido que a presença de haloanticorpos, né, irá realmente favorecer a possibilidade da hiperemólise. Então, alguns cuidados devem ser tomados em relação ao acompanhamento desses pacientes. Então, se esse paciente tem muitas transfusões, tem história já da doença hemolítica peritransfusional, ou pós-transfusional, é um risco um pouco, a gente tem que caracterizar melhor esse risco. Se ele não tem história, ele é classificado como paciente de baixo risco, e aí se faz apenas a transfusão respeitando o sistema RH e QEL, como é a grande maioria dos pacientes. Se ele tem poucas transfusões, mas ele já tem um histórico de imunização e de reação transfusional, ele é considerado, então, de alto risco, porque com poucas transfusões ele já desenvolveu o evento. E aí, nesses pacientes, a gente deve procurar protegê-los melhor, fazendo uma transfusão com hemácias de fenótipo compatível estendido, pelo menos para KID, DUF-A, DUF-B, S grande, S pequeno, e é prudente, antes das transfusões, aplicar rituximab, porque é um anticorpo monoclonal anti-CD20 que vai limitar a população de linfócitos B e pode controlar melhor, então, tentar evitar realmente futuras reações. Se ele tem poucas transfusões e não teve reação, mas é imunizado, da mesma forma, ele tem um risco intermediário e a gente procura dar um fenótipo mais estendido. Se ele não é imunizado, continuamos com RH e QEL, e sempre óbvio que puder respeitar os antígenos RH parcial também é importante. Se a gente não tem o histórico transfusional, o risco é desconhecido, então a gente vai pelos testes pré-transfusionais. Se ele é um teste negativo, a gente faz RH e QEL. Se ele é positivo, é importante estender esse suporte com hemácias compatíveis para outros sistemas, em especial KID, DUF e MNS. Como o tratamento, né, dessas crises realmente de hiperemólise, ele é basicamente, né, com suporte de imunoglobulina, que também é utilizada, altas doses também de eritropoetina, se tem reticulocitopenia, né? E o suporte preventivo habitual, né, das complicações da doença. Se tem critério, se é associado a isso, ele tem quadro grave, tanto de síndrome torácica aguda, com hipoxemia, ou AVC, falências hepáticas e renal, né? Se ele não tem, vai se fazendo esse monitoramento conforme vai se apresentando clinicamente. Se ele realmente tem associação desses eventos, existe também a indicação, que a gente sabe que é muito difícil de utilizar, pelo menos aqui no nosso país, a utilização do eculizumab, né, que atua diretamente em C5, evitando a formação do complexo de ataque à membrana. E como prevenção, realmente, naqueles pacientes onde é impossível mantê-los sem transfusão, tentar realmente fazer uma prevenção com rituximab associado à metilprednisolona, que também é uma abordagem interessante e vai se controlando e observando os testes imunohematológicos. Então,
Como conclusão, embora essa reação não seja uma reação tão frequente, né, ela é uma reação extremamente importante, as reações transfusionais hemolíticas pós-transfusionais, é muito importante a sua detecção. É importante informar e registrar todos os eventos adversos da transfusão no dossiê desse paciente e consultá-los a cada transfusão. É imprescindível, nesse histórico hemoterápico, a cada transfusão, observar, né, todo o histórico desse paciente, estar atento a todos os resultados dos testes imunohematológicos prévios, não negligenciar as reações fracas, lembrar no efeito de dose, anticorpo uma vez formado, sempre formado, avaliar realmente a possibilidade do uso de amostras de 72 horas, lembrar que nessas populações de pacientes politransfundidos e com doença falciforme, é mais prudente se utilizar a amostra a cada 24 horas. E, acima de tudo, avaliar os riscos e os benefícios da transfusão. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer a equipe do Hemorrio, lá do Hospital Quintador, do meu grupo, por toda a colaboração, e também agradecer aos colegas, parceiros, que sempre nos socorrem em momentos difíceis. Obrigada, gente. Shirley, muito obrigado pela palestra. Caso interessantíssimo, discussões interessantíssimas, algoritmos interessantíssimos. Muito obrigado, viu? Lembrar a todos que os palestrantes estão deixando seus e-mails no último slide e vocês podem fazer as perguntas diretamente para eles. Então, dando continuidade, após a palestra da doutora Shirley Castilho, eu quero convidar a doutora Carla Luana Dinardo. A doutora Carla Luana é a coordenadora do Laboratório de Imunohematologia da Fundação ProSangue, e o tema que ela falará hoje é manejo de pacientes com refratariedade plaquetária. Carla, é um prazer, é uma honra para mim te apresentar sempre. Haja vista que nós trabalhamos juntos há tanto tempo, é um prazer para mim. Seja bem-vinda, obrigado pelo aceite. Eu que agradeço, doutor Alfredo, eu agradeço o convite, sou muito fã desses webinars e sei que eles foram preparados com muito carinho, agradeço muito a oportunidade de estar palestrando pela BHH e de estar palestrando entre amigos, e hoje eu com um fundo de eritrócitos vou falar sobre plaquetas, só para provar que onde tem anticorpo e qualquer célula sanguínea vai ter um imunomatologista correndo atrás, e isso vai ser imunematologia. Então, anticorpo e tragédia transfusional, você pode chamar imunemato, que a gente vai estar lá. Hoje eu vou falar do manejo de pacientes com refratariedade plaquetária. Então, eu vou começar com um caso clínico, foi um caso muito importante para o nosso serviço. Era uma paciente de sexo feminino, de 75 anos, que ela tinha uma síndrome de Sjögren, e ela estava investigando uma falência medular, tinha anemia, tinha neutropenia, tinha plaquetopenia, e ela estava internada há muito tempo, as contagens plaquetárias eram sempre muito baixas, ela transfundindo sem incremento algum, mas sempre o que se pensava era que essa paciente tinha alguma causa outra para falência medular, ela já tinha sido submetida à biópsia de medula, a mielograma, e ainda a gente não tinha o diagnóstico formal dela. Eu vou discutir um pouquinho o que a gente fez com esse paciente, mas o caso que ela tinha era um caso de refratariedade plaquetária. É uma situação que acomete quase 8% dos nossos pacientes oncohematológicos, então as pessoas que trabalham com hematologia muito frequentemente vão encontrar pacientes que são refratários. Também se associa a condições clínicas graves, então febre, infecção, principalmente bacteriana, uso de antibióticos, uso de antifúngicos, e é sempre importante lembrar que a leucorredução ela é um fator protetor da ocorrência de refratariedade plaquetária. Todas as vezes que a gente pensa na refratariedade plaquetária, e hoje eu vou falar como reconhecer e como manejar esses pacientes, é sempre importante frisar que ela é uma complicação passível de prevenção, porque a leucodepressão, então a remoção dos leucócitos da transfusão, ela vai reduzir em muito a refratariedade.
Se você não tem a leucorredução dos hemocomponentes, aproximadamente 13% dos nossos pacientes vão ter refratariedade, e com a leucorredução, isso cai para 3%. Considerando os custos da refratariedade, leucorreduzir os componentes para aqueles pacientes que apresentam um maior risco de apresentar esse tipo de complicação é algo muito, muito vantajoso. Então, o que é a refratariedade plaquetária? É a falha em eu ter um rendimento pós-transfusional satisfatório de plaquetas. Então, eu tenho um paciente, eu faço uma transfusão, eu espero um determinado incremento e eu tenho algo que é inferior a isso. E por que isso é um problema? Primeiro que esses pacientes eles estão suscetíveis a maior risco de sangramento. Então, se eu tenho uma indicação do porquê eu estou transfundindo esse paciente, quer ele estar sangrando, eu não vou conseguir fazê-lo parar de sangrar, ou quer ele estar numa transfusão profilática, ele mantém o risco de ter o sangramento espontâneo. Além disso, os pacientes que têm refratariedade plaquetária têm maior tempo de internação. Em média, o paciente sem refratariedade, ele tem uma internação em torno de 15 dias e com refratariedade, 35 dias. Além disso, o custo da internação do paciente refratário, ele é muito maior do que o paciente não refratário. Então, em dólares, o custo médio de uma internação de um paciente hematológico refratário gira em torno de 104 mil dólares, enquanto se ele não tem refratariedade, isso aí é uma cifra de menos de 40 mil dólares, é uma diferença muito relevante. E pasmem, menor sobrevida dos pacientes. Então, no momento em que o paciente se torna refratário, ele tem uma mortalidade maior do que aquele que não ficou refratário. Reforçando aí a minha fala inicial de que leucodepletar talvez seja uma maneira de você ter todos os benefícios que são associados à refratariedade plaquetária. Existem dois tipos de refratariedade plaquetária. A principal causa é não imunológica em 88% dos casos. E quando eu falo em causas não imunológicas, os campeões são a infecção, os quadros febris, a antibiótico terapia, o uso de antifúngicos, principalmente anfotericina B, e os quadros que são quadros associados ao transplante de medula óssea, doença do enxerto contra-hospedeiro e doença veno-oclusiva hepática. Mas 22% dos casos vão ter um componente imune associado. E aí eu estou falando da presença de um anticorpo antiplaquetário que está fazendo com que essa plaqueta ela não esteja agindo, ela não esteja sendo capaz de exercer a função dela no organismo do paciente. E quando eu falo de anticorpo, na maior parte dos casos eu vou estar falando de anticorpos que são anti-HLA classe 1, porque o que a plaqueta expressa é o HLA de classe 1, A e B e bem pouquinho de C. Mas em 20% dos casos eu vou ter anticorpos que são direcionados contra os antígenos plaquetários, que são antígenos específicos de plaqueta. Seria tudo muito lindo se a gente tivesse só os quadros não imunes e os quadros imunes e que eles não estivessem juntos em uma parte das situações. Mas o que eu te digo é que eu nunca peguei um paciente, tirando os pacientes que têm as plaquetopatias hereditárias que tivesse somente o fator imune. O que a gente vê na maior parte das situações é que os pacientes que têm refratariedade plaquetária imune acabam tendo também superajuntadas causas que são não imunológicas, fazendo aqui um grupo de intersecção que é de difícil manejo, que são os pacientes em que eu tenho que controlar as causas clínicas que estão levando à refratariedade e também manejar o componente imune. E quais são as principais causas de refratariedade plaquetária não imune? Como eu disse, a infecção, principalmente infecção bacteriana, é a campeã. Isso se deve à interação entre as plaquetas e os neutrófilos ativados, a captura dessas plaquetas nos NETs, que são liberados por esses neutrófilos, a interação das próprias bactérias com as plaquetas transfundidas e próprias do paciente, e um fenômeno que é a deselização plaquetária, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Outro fator clínico de muita relevância e que frequentemente vem com um incremento plaquetário muito pobre é a presença de esplenomegalia. Então, os nossos pacientes que têm insuficiência hepática, se têm esplenomegalia, eles tendem a ter uma refratariedade, então um incremento pós-transfusional muito pobre e muito rapidamente depois da transfusão, ele já
praticamente depuram as plaquetas transfundidas, porque elas ficam no baço, e a boa notícia é que quando se precisa delas, elas são recrutadas do baço, então é uma situação que, embora a contagem plaquetária seja baixa, a eficiência que esse paciente tem em conter sangramentos não é baixa. E, por fim, eu sempre ressalto a doença veno-oclusiva no transplante de medula óssea, porque ela é uma doença, é uma condição que está associada a obstruções de vasos dentro do fígado, mas que a refratariedade plaquetária, ela é critério de diagnóstico da condição. Então, a gente sempre tem os pacientes que retardam para enxertar a medula nova, e nesses casos a gente acaba tendo um rendimento mais pobre dessas plaquetas. As causas não imunes, a gente sempre vai manejar tentando defervescer o paciente antes das transfusões, espaçar as infusões de antibiótico, das infusões de plaqueta e tentando controlar um quadro infeccioso que o paciente está apresentando. Quando a gente vai falar das causas imunológicas, quer dizer, o paciente tem um anticorpo direcionado contra a plaqueta, a fisiopatogenia, apesar de parecer simples, ela está cada vez se tornando mais complexa, que a cada dia surge um mecanismo imunológico novo para você depurar a plaqueta que foi transfundida, principalmente quando você tem algum dos fatores que são as causas clínicas de refratariedade. Mas, classicamente, o principal mecanismo com que você tira essas plaquetas de circulação por anticorpos são, em primeiro lugar, a destruição das plaquetas mediada por complemento. Então, a partir do momento em que você tem a ligação desse anticorpo com a plaqueta, dependendo do anticorpo, então, dependendo da glicosilação dele, da fração FC, da classe e da subclasse, eles vão ser mais ou menos capazes de ativar o complemento e vão ser mais ou menos capazes de fazer o complexo de ataque à membrana e levar à morte plaquetária. E aqui eu sempre reforço que você ter um anticorpo anti-HLA não significa que você vai ter refratariedade plaquetária. Existem muitos casos em que o paciente tem anticorpo anti-HLA e você não tem refratariedade, porque esse anticorpo pode ou não ser eficaz em destruir essas plaquetas ou causar a remoção delas pelo sistema retículo endotelial. É a mesma coisa quando a gente fala de autoanticorpo. Você ter um TAD positivo não significa que você vai ter hemólise, então aqui a mensagem é mais ou menos a mesma. E o segundo mecanismo que o anticorpo pode causar é opsonização. Então, o que é isso? Ele se liga à plaqueta e no momento em que essa plaqueta passa no baço, a fração FC desse anticorpo vai se ligar ao receptor dos macrófagos e essa plaqueta ela vai ser removida. Então, esses são os dois principais mecanismos. E como que eu vou diagnosticar a refratariedade plaquetária? Eu preciso fazer o que vocês já estão um pouquinho cansados de ouvir nós falamos, que é o cálculo do incremento plaquetário. Então, como que eu vou fazer isso? Em duas ocasiões independentes, eu vou selecionar para transfusão plaquetas que sejam ABO idênticas à do paciente e que tenham menos de 72 horas de coleta. Por que ABO idênticas? Porque as plaquetas expressam antígenos do sistema ABH. Então, se eu dou uma transfusão que não seja compatível, eu posso ter um rendimento pior, não por conta de presença de anticorpos antiplaquetários HLA e HPA, mas sim pelo próprio ABO. E o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou primeiro ver o incremento plaquetário, que é o cálculo simples de você ver qual é a plaquetometria pós-transfusional menos a pré-transfusional do paciente, e quero fazer a recuperação plaquetária, em que eu vou multiplicar esse valor pela volemia do paciente pela dose de plaquetas, e aí eu vou definir como refratário quem tem menos de 30% de recuperação plaquetária, ou eu vou fazer o que a literatura mais recomenda, que é o cálculo de incremento corrigido, ou CCI, em que eu vou levar em consideração a diferença pós menos pré-transfusão, vou multiplicar pela superfície corpórea do paciente e eu vou dividir pela dose da plaqueta que eu dei. E eu vou considerar refratário o paciente que tiver um valor inferior a 5 vezes 10 à nona nesse cálculo.
E o que vai fazer eu classificar isso como sendo uma refratariedade imune ou não imune? O tempo em que eu tenho a depuração de plaqueta. A recomendação para a detecção de refratariedade plaquetária imune é a coleta 1 hora depois da transfusão. E em 24 horas eu vou ter as causas não imunes atuando preponderantemente. Nossa, mas isso é regra? Claro que não. Eu canso de ver causas que são não imunes causando refratariedade com um incremento muito pobre em 1 hora. A esplenomegalia é um desses exemplos. Entretanto, a gente tem que partir de um ponto, e quando eu tenho a suspeita que exista um componente imune na refratariedade, o cálculo do incremento em 2 ocasiões, 1 hora pós-transfusão, é o recomendado. E se eu tenho a suspeita clínica de que esse paciente tem uma refratariedade plaquetária imune, eu tenho que fazer as transfusões futuras desse paciente respeitando este anticorpo que eu estou supondo que exista. E aí a gente tem algumas estratégias para utilizar. A primeira delas é fazer a tipagem HLA do meu paciente e selecionar um doador que seja HLA de classe 1, A e B idêntico, considerando que 80% dos casos eu vou ter anticorpos que são anti-HLA isoladamente. Quando eu tenho anti-HPA, eu também tenho anti-HLA virtualmente em quase todos os casos. E eu posso também fazer a pesquisa dos anticorpos anti-HLA que o meu paciente tem e selecionar os doadores que são compatíveis com esses anticorpos, ou eu posso fazer a prova cruzada de plaquetas. Então, eu faço a prova cruzada utilizando o soro do meu paciente, as plaquetas que eu vou transfundir, e vou selecionar aquelas que são negativas, que são compatíveis com os anticorpos que o paciente apresenta. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a prova cruzada de plaquetas, porque esse é o método que a gente vem trabalhando há já bastante tempo na Fundação ProSangue. E aqui eu coloco, né, o eritrócito, só para não perder o meu veio eritrocitário, mas para falar, situar para vocês o que seria uma comparação da realidade plaquetária com a realidade eritrocitária. Então, se eu falo que eu vou fazer a tipagem HLA do paciente e selecionar um doador que seja HLA de classe 1 idêntico, eu estou falando que eu vou fazer um fenótipo estendido do meu paciente e selecionar para transfusão um doador que tenha também o fenótipo estendido igual. Isso é a estratégia que hoje a gente usa, por exemplo, para doença falciforme. Quando eu falo que eu vou fazer a pesquisa de anticorpos anti-HLA e selecionar um doador que seja negativo para o anticorpo, eu estou falando que eu vou fazer uma identificação de anticorpos irregulares e selecionar uma unidade que seja antígeno negativo. E quando eu falo que eu vou fazer uma prova cruzada, aí todo mundo cai da cadeira, né? Porque em eritrócito, o que você faz quando o paciente tem anticorpo? Ah, eu cruzo o bolso, a gente quer morrer. Mas a minha missão aqui nessa aula é falar que essa é uma estratégia muito boa para a plaqueta, ainda que seja uma estratégia muito tosca para eritrócito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cross-match plaquetário ou a prova cruzada. Existem alguns métodos que a gente pode fazer. O mais comum é o método do PIFT, que é o Platelet Immunofluorescence Test, que é um teste feito por citometria de fluxo, que é muito simples, em que você tem a plaqueta teste, que significa a plaqueta que eu quero usar para transfusão. Eu incubo com o soro do paciente que supostamente tem anticorpos antiplaquetários, então aqui são os anticorpos em azul. Depois eu faço uma marcação com uma anti-GG humana, que é o reagente de citometria que a gente mais gosta de comprar, porque a gente usa ele para tudo, para TAD de citometria de fluxo, para densidade de D em eritrócito, então ele é muito versátil, e depois eu faço a aquisição. E eu posso ter um resultado negativo, dizendo que aquele paciente não apresenta anticorpos em relação àquela plaqueta, e que então a transfusão ela tem um potencial de ter um incremento satisfatório, ou ele pode ser positivo forte ou positivo fraco. Quando eu não tenho plaqueta negativo, eu tenho que partir para o positivo fraco, mas se eu tenho, claro que a compatível para transfusão vai ser aquela que teve um resultado negativo.
Eu não tenho citômetro, eu tenho um método, que é o método de fase sólida, que permite a prova cruzada sem citometria de fluxo. Então, o que que eu uso? Uma microplaca de fundo U, que ela já tem o anticorpo antiplaquetário grudado nela. Eu coloco em contato com a plaqueta que eu vou usar para transfusão. Eu incubo com o soro do paciente, que tem ou não um anticorpo. Então, aqui o anticorpo está em cor marronzinha. E eu uso depois um eritrócito para fazer a marcação. E se eu grudo o eritrócito, que tem aí a fração AB grudando no meu anticorpo, na fração C, FC do anticorpo humano, eu vou ter uma reação positiva. E se eu não tenho anticorpo, esse eritrócito vai ficar solto. E para quem trabalha em imunemato, sabe que o resultado da fase sólida, ele é invertido em relação ao resultado do tubo, porque se eu tenho um resultado positivo, então se realmente aquela plaqueta com aquele anticorpo fixar um eritrócito, eu vou ter um resultado, um tapete de hemácias. Agora, se eu tenho um resultado negativo, na hora que eu centrifugo, as hemácias soltas se aglutinam no fundo e eu tenho um resultado negativo, que me diz que eu posso usar essa plaqueta, porque o paciente não tem anticorpo direcionado a ela. Qual é a vantagem de eu fazer a prova cruzada? Primeiro, que eu posso disponibilizar rapidamente as unidades compatíveis, então eu testo o meu próprio inventário de plaquetas, eu não preciso convocar os doadores e o meu resultado ele é rápido. Eu consigo atender tanto quem tem anti-HLA quanto quem tem a conjunção HPA-HLA, lembrando que em 20% dos casos eu vou ter HPA, e se eu chamo um doador que é HLA idêntico, eu não estou contemplando o HPA. Se eu não tenho um pool de doadores tipados para HLA, a minha solução é fazer a prova cruzada, porque se eu for montar hoje um pool de doadores para começar a atender os meus pacientes, eu preciso de pelo menos 3.000 tipados para começar a abrir a minha lojinha de doadores tipados para HLA. E é ideal para pacientes que têm uma sensibilização baixa a moderada. Então, se eu testo 5 plaquetas de cada vez, eu vou pelo menos achar 1 ou 2 unidades para transfundir, e com isso eu faço o atendimento desse paciente, quer profilático ou quer terapêutico. Quais são as desvantagens da prova cruzada? A primeira é que se eu tenho um paciente altamente sensibilizado, é muito difícil achar uma unidade compatível. Então, se o meu paciente apresenta múltiplos anticorpos anti-HLA ou anticorpos direcionados a antígenos que são muito presentes na população, o que acontece é que todas as plaquetas que eu vou testar vão ser positivas e vai ficar bem difícil de eu achar por prova cruzada. E existe um risco, que é um risco teórico, de imunização para os antígenos não compatibilizados. Então, isso vem um pouco do que a gente pensa para o eritrócito. Eu estou compatibilizando por KID, porque tem anticorpo, mas e o S, e o RH? E a gente fica com medo de formar novos anticorpos. Mas esse trabalho que foi publicado na Transfusion, ele avaliou 71 pacientes com refratariedade plaquetária imune e comparou a reatividade inicial contra a final, e viu que não tinha tendência à imunização progressiva. Então, esse é um risco que ele tem plausibilidade biológica, mas ele não foi demonstrado. E as estratégias que são de seleção de doadores HLA compatíveis. Como eu disse, a gente só precisa compatibilizar o HLA de classe 1, A e B, lembrando que quando eu vou fazer a compatibilização, eu tenho algumas ferramentas de bioinformática para fazer, e eu posso compatibilizar em nível de epítopos, e isso permite com que eu tenha alguns mismatches aceitáveis. Quais são as vantagens desse método? É a melhor estratégia para os pacientes que são muito sensibilizados, então eu consigo, ao selecionar um HLA, eu consigo tirar os anticorpos que eu não estou conseguindo compatibilizar com a população comum, e eu vou minimizar a remoção plaquetária que é não minimizada por anticorpos. Eu vou mostrar um slide sobre isso. A desvantagem é que tem que ter investimento e tempo para fazer a tipagem HLA do paciente e chamar um doador compatível, e esse é um trabalho feito no Einstein, que no Brasil, para cada 154 pacientes refratários, ele teria que ter aproximadamente 32.000 doadores tipados para HLA.
E o que esse mecanismo que é não dependente de anticorpo de remoção de plaquetas? Então, isso vem desse artigo que estudou o papel dos linfócitos CD8 na remoção de plaquetas com mismatch HLA e que mostrou que quando você tem um ratinho que você tira o HLA dele, você tira uma boa parte da capacidade de remoção dessas plaquetas com mismatch, mostrando que além da via por anticorpo que a gente normalmente tem, as células CD8 elas são capazes de retirar diretamente as plaquetas que têm mismatch. Então, ao fazer uma compatibilização HLA, eu acabo contemplando também esse mecanismo. E a comparação entre as técnicas, elas são igualmente eficazes? Esse artigo se propôs a fazer isso, e o que ele demonstrou em termos de recuperação plaquetária é que sim, as técnicas são equivalentes em termos de recuperação plaquetária, então a realidade plaquetária ela é diferente da eritrocitária. Fazer prova cruzada de plaquetas não é um crime, e inclusive é uma estratégia que eu digo a mais custo efetiva. Qual é o fluxograma que a gente propõe para refratariedade plaquetária? É que toda vez que eu tenho uma suspeita de refratariedade plaquetária imune, eu faço o cálculo do incremento. E se existe sim um incremento não satisfatório em 1 hora, a primeira pergunta que eu vou fazer é se o serviço tem um banco de doadores tipados para HLA de classe 1, porque se eu não tenho, a estratégia é atender com a prova cruzada. Se eu tenho, eu vou sim fazer a tipagem HLA do paciente, transfundir uma plaqueta HLA compatível, e se eu estou atendendo com crossmatch, meu paciente tem muito anticorpo, o que eu vou fazer é ir para um banco de HLA ou chamar os irmãos, que é uma estratégia aceitável, e se eu não tenho um doador HLA compatível A e B com o meu paciente, o que eu posso fazer é atender somente a especificidade dos anticorpos. Lembrando, na estratégia, a brincadeira é sempre isso. Se você tem o closet da Mariah Carey com todos os sapatos combinando com seu vestido, se você tem um vestido pink, você escolhe o sapato pink. Aqui é o HLA. HLA de um tipo, eu escolho o doador igual. Agora, se eu não tenho, eu escolho aquela plaqueta que vai com tudo. Pelo adiantado da hora, eu não vou explicar um pouquinho sobre o que a gente faz quando essas estratégias elas não funcionam, mas eu juro que eu deixo os slides com vocês para falar sobre as nossas estratégias heróicas, inclusive com as referências delas, de quando não dá certo nem fazer com prova cruzada e nem com HLA compatível. E eu deixo a minha mensagem de que a gente espera ansiosamente uma geração de megacariócitos e plaquetas que silenciem HLA de classe 1, que aí elas não seriam nem removidas por anticorpos anti-HLA e nem pelos linfócitos TCD8, então seria o nosso cenário ideal. E termina no caso clínico daquela nossa paciente que ninguém apostava que era uma refratariedade plaquetária imune, estava totalmente todo mundo culpando a medula dela, mas na verdade ela tinha sim anticorpo antiplaquetário, e quando ela começou a receber as plaquetas que eram crossmatch negativo, ela começou a ter um incremento muito satisfatório, teve alta e acompanhou anos e anos e anos com as nossas plaquetas de crossmatch. E eu não podia deixar de falar de plaqueta sem citar o meu amigo, o Dr. Wagner, que foi quem abriu o laboratório dele e ensinou o Brasil a lidar com um paciente com refratariedade plaquetária. Então, aqui a minha homenagem de quem foi aprendiz e cujo laboratório de plaquetas hoje da Fundação ProSangue deve muito, muito a ele. Muito obrigada. Carla, obrigado pela excelente palestra. Eu acho que a homenagem não é só sua, é de todos nós. Obrigado, Wagner. Dando continuidade, eu quero convidar a doutora Elise Moritz. A doutora Elise, ela é pesquisadora responsável pelo Laboratório de Granulócitos e Plaquetas da disciplina de Hematologia e Hemoterapia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. A doutora Elise vai falar para nós como investigar casos suspeitos de trale. Elise, muito obrigado pelo aceite, seja bem-vinda e está com você. Boa noite, doutor Alfredo. Vocês me escutam bem? Agradeço imensamente o convite. É uma alegria imensa estar aqui entre amigos, como falou a Carla, para falar de um tema que é o trale.
E hoje o objetivo do nosso encontro, então, é desvendar os caminhos da investigação dos casos suspeitos por meio do conhecimento da fisiopatologia e das técnicas de detecção de anticorpos. Só um minutinho. Ok. Então, iniciando só brevemente, a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, ou TRALI, é uma complicação grave e potencialmente fatal da administração de hemocomponentes, especialmente aqueles hemocomponentes ricos em plasma, em que o paciente desenvolve a síndrome de desconforto respiratório agudo, uma lesão pulmonar de início rápido, um edema pulmonar bilateral não cardiogênico devido à ativação de células imunes no pulmão, e isso pode ocorrer dentro de um período de até 6 horas após a transfusão. Com relação à fisiopatologia do TRALI, existem na literatura inúmeras vias descritas para o seu desenvolvimento. A mais amplamente descrita é a via dependente de neutrófilos, mais especificamente da ativação em 2 eventos, que será abordado em seguida, em que há participação de anticorpos e modificadores de resposta biológica. Além disso, em modelos animais, foi possível desencadear o TRALI por vias independentes de neutrófilos, envolvendo principalmente a ativação direta dos monócitos e a ativação direta das células endoteliais através de anticorpos HLA e HNA3. Então, nessa apresentação, eu vou expor a via de ativação de 2 eventos por ser a mais difundida na literatura, ok? Então, o primeiro evento, ele diz respeito à condição subjacente do receptor. Nesse caso, a sepse, choque não cardiogênico, a transfusão maciça, abuso de álcool, tabaco, doença hepática em estágio terminal, transplante, malignidade hematológica, são exemplos de condições que predispõem o paciente ou alteram o seu limiar de tolerância a um segundo evento, que no caso é a transfusão de hemocomponentes, onde há a presença de anticorpos HLA ou HNA, e esses anticorpos representam 80% aí dos casos de TRALI com envolvimento de anticorpos, ou a presença de modificadores da resposta biológica, como lípides ativos, proteínas e vesículas extracelulares, que são armazenados, que são acumulados em hemocomponentes quanto maior o seu tempo de estoque. Então, eu vou, logicamente, nessa aula focar na presença de anticorpos, que é o maior causador aí do TRALI. Esses anticorpos, eles estão presentes no doador de sangue, e consequentemente no hemocomponente, e são provenientes de uma imunização prévia, que pode ser ou por gestação, ou por transfusões prévias, e isso é um ponto importante a ser considerado quando nós falarmos das medidas preventivas. Então, esse é um esqueminha do envolvimento dos neutrófilos frente aos 2 eventos. Então, aqui a gente tem o primeiro evento, que é a condição clínica do paciente, que ativa essas células endoteliais nos pulmões, que passam a expressar moléculas de adesão, especialmente o ICAM1, que liberam quimiocinas, que vão recrutar os neutrófilos da circulação e estimular esses neutrófilos. Esses neutrófilos, eles são hiperreativos e se aderem às células endoteliais. E, nesse ponto, os anticorpos ou modificadores de resposta biológica presentes no hemocomponente transfundido representam, então, o segundo evento. Esses anticorpos, eles se ligam a receptores específicos ou a antígenos específicos, que irão, então, ativar essa célula, ativar os neutrófilos, fazendo com que ele libere o seu conteúdo granular, mais especificamente as espécies reativas de oxigênio e enzimas, que irão fazer o extravasamento vascular, causando um edema pulmonar, hipoxemia e o TRALI. Então, eu vou focar nessa detecção de anticorpos presentes nesses hemocomponentes e que causam, então, a ativação dessas células,
o que nós temos de especificidade? Qual é a especificidade principal desses anticorpos envolvidos na ativação dos neutrófilos? Então, são os anticorpos HLA classe 1, anticorpos HLA classe 2, HNA2 e HNA3. São basicamente essas especificidades que a gente vai focar aí no screening, né? Quando a gente for fazer a busca de anticorpos relacionados ao trália. Então, esse é um artigo relativamente antigo, mas que eu gosto muito de trazer, porque é o que melhor exemplifica a especificidade dos anticorpos e o seu envolvimento nos casos fatais. Então, nós temos um número... Esse estudo foi feito numa série de 36 casos de TRALI, em que nós observamos uma maior frequência de anticorpos anti-HLA classe 1 e 2. Entretanto, quando a gente vai olhar para as fatalidades, a gente vê que a principal especificidade aqui é contra o antígeno HNA3. Tá? Nós temos 10 casos e 6 fatalidades. Então, esse é outro ponto importante a ser considerado, é a inclusão dos anticorpos HNA nesse screening, nessa investigação do TRALI, dado a sua importância. Então, e o que são esses anticorpos, né? Existem atualmente anticorpos, não, desculpa, que são esses antígenos de neutrófilo? Existem atualmente 5 sistemas de antígenos, eles são localizados em diferentes glicoproteínas, cada uma com a sua função específica. Cada glicoproteína dessa, ela expressa frações polimórficas em alguns seus domínios extracelulares, e são essas frações polimórficas e imunogênicas que vão desencadear a imunização em indivíduos que não possuem tais porções, assim como no caso de plaquetas, de hemácias, né? A glicoproteína que tem uma característica distinta é a glicoproteína CTL2, carregadora aí dos antígenos do HNA3A e 3B. Ela apresenta 10 domínios transmembranares, e essa característica complexa dela parece ser importante na ligação dos anticorpos específicos. Nós observamos que estudos com peptídeos lineares mostram que nem todos os anticorpos conseguem se ligar nessa glicoproteína quando ela não está nesse modo, nessa sua expressão tridimensional. Então, isso é um outro fator crucial na hora de escolhermos a técnica específica para a nossa detecção de anticorpos. Outro fator importante é saber que a expressão desses antígenos HNA ela não se dá apenas em neutrófilos. Como a gente observa os sistemas 3, 4 e 5, eles são expressos em outras células, e uma particularidade do sistema 3 é que são expressos também em tecidos, tecido pulmonar, placenta, o rim, células endoteliais, o tecido linfóide. Então, isso nos dá um substrato aí para entendermos que as vias independentes de neutrófilo, como eu mostrei naquela tabela, né? Então, tem a via dependente, as vias independentes, em que o anticorpo HNA3, aqui representado em laranja, ele pode interagir diretamente com as células endoteliais, causando ativação dessas células e o extravasamento vascular. Outros estudos mostram que apenas a fração FAB é suficiente para essa ativação das células endoteliais. Então, justificando aquelas vias independentes de neutrófilo, que é diferentemente aqui, né, da ligação do anticorpo contra um neutrófilo, que aí ativado irá causar o dano endotelial. Então, só para exemplificar a via direta, né, a via independente de neutrófilo. Então, assim, agora nós já falamos um pouquinho da fisiopatologia, dos anticorpos mais importantes a serem estudados, e eu queria falar um pouquinho do nosso risco de imunização, como é a situação do nosso Brasil, de hemocentros em diferentes regiões do Brasil. Esse foi um estudo multicêntrico que nós realizamos, cujo um dos objetivos era avaliar a prevalência de anticorpos HNA e HLA em doadores de sangue multíparas, ou seja, com 2 ou mais gestações,
em diferentes regiões do território brasileiro. Foram escolhidas regiões com diferentes influências, aqui a região norte com uma influência indígena mais pronunciada, nordeste com uma influência negroide, o sul com uma influência mais caucasoide e a nossa região sudeste mais miscigenada. E o que nós observamos foi que a taxa de imunização HLA gira em torno de 40%, que é comparável com a literatura. De HNA, nós ainda não tínhamos dados no Brasil, ela variou de 1,8% a 4,1%. Comparando isso com os dados mundiais, nós temos uma incidência relativamente mais alta. Então, aqui variou de 0,3% a 0,7% na Europa, Estados Unidos e Ásia, comparando aí com 1,8% a 4,1% no Brasil. Então, nós já temos um critério de atenção para medidas, para estratégias preventivas do tralho no nosso território. Bom, e como proceder diante uma suspeita clínica de tralho? Então, já falamos um pouquinho da parte mais teórica, agora a gente entra na parte mais prática da aula. Então, a gente procede da mesma maneira que a gente procede com a investigação de qualquer reação transfusional. Então, nós solicitamos a coleta de amostras e preenchimento dos dados do paciente para uma investigação da reação transfusional. As amostras solicitadas incluem amostras do paciente, de preferência o sangue total, em que eu tenho acesso tanto ao plasma quanto aos leucócitos para uma possível genotipagem desse paciente, e amostras dos doadores envolvidos, que seria ou a bolsa infundida, quando o tralho é identificado no momento da infusão, ou quando ele acontece posteriormente, nós solicitamos o rastreio aí dos doadores envolvidos e a busca dessas amostras na soroteca. Então, essas amostras são enviadas ao laboratório de granulócitos e seguimos, então, para a detecção de anticorpos HNA e HLA. Bom, começando com os HLAs, anticorpos HLAs, tendo como base aí toda a estrutura que se tem para a identificação de anticorpos no âmbito de transplantes, né? Então já temos plataformas muito robustas, específicas, sensíveis para a detecção desses anticorpos, tanto HLA classe 1, classe 2, com diferentes possibilidades de kits ou de screening ou para a identificação do anticorpo específico. Essa plataforma ela é baseada então em BIDs, codificadas por diferentes cores, em que são aderidas diferentes proteínas recombinantes, expressando os diferentes, aquela variedade imensa de variantes do HLA, tanto classe 1, classe 2. Isso é visualizado com um anticorpo secundário e lido, então, no Luminex, que possibilita tanto a identificação de 200 analitos até 500 especificidades em um mesmo pocinho, então um ensaio multiplex, que nos possibilita uma um screening bem amplo aí dos anticorpos HLA. Então, um dos lasers lê a cor da BID, ou seja, qual antígeno que está expresso nessa BID, e um outro laser que identifica a intensidade de fluorescência emitida por essa BID, que vai me dizer se existe um anticorpo contra essa proteína recombinante aqui expressa. Para os anticorpos HNA, nós temos também um kit comercial da mesma empresa, inclusive. Ele é um kit que nos permite identificar todos os sistemas, de 1 a 5, incluindo aí o HLA classe 1 e 2. Então, seria nosso mundo perfeito na investigação de anticorpos HNA. Não precisaríamos mais nada, já que ele engloba as especificidades de interesse no caso do tralho. O mecanismo é o mesmo, o funcionamento, a diferença é que a gente é um kit que usa uma quantidade de bits bem menor. Aqui mostrando então a reatividade com o sistema 1, a reatividade com antígenos HLA classe 1, aqui um antígeno HNA1A positivo, um HNA3B bem positivo. Então, assim, a gente tem reatividades muito claras, muito específicas,
Entretanto, como nem tudo é perfeito, ainda enfrentamos uma dificuldade considerável justamente na detecção de anticorpos HNA3, pelo motivo que eu já comentei com vocês, que é a dificuldade de fazer essa engenharia aqui, de cortar né, fazer essa proteína recombinante, esse peptídeo linear expressando esse epítopo, e que os anticorpos, todos os anticorpos, consigam reconhecer esse epítopo, que parece que ainda não ocorre. Esse é um estudo bem recente, na verdade, é o trabalho de doutorado, da tese de doutorado da nossa aluna Juliana, recém-defendido, em que ela analisou anticorpos HNA3 na rejeição aguda do transplante renal, num número considerável de pacientes. Nós identificamos 33 pacientes com anticorpos HNA3. Esses 33 anticorpos foram identificados utilizando todas as técnicas recomendadas. Entretanto, aqui só para exemplificar para vocês a dificuldade, né, da detecção desses anticorpos pelas técnicas, pelo kit comercial, ele detectou apenas 14 das 33 amostras, ou seja, 42% das amostras com anticorpo HNA3. Então, isso só reforça a necessidade de a gente incluir técnicas ainda, as nossas técnicas clássicas, que são recomendadas pelo grupo de granulócitos da Sociedade Internacional. Seria o teste de aglutinação de granulócitos e o teste de imunofluorescência de granulócitos, que podem ser aliados com testes confirmatórios, como o MAIGA, o Luminex ou a genotipagem. Esses testes, eles têm o seu limitante, que na verdade é a solução, que é o uso de células humanas, e as células humanas, ou transfectadas no caso, elas manteriam então a integridade de daquelas glicoproteínas que eu mostrei, as 5 glicoproteínas, garantindo então a estrutura necessária para a ligação do anticorpo. Esse painel de células humanas é recomendado que seja um mínimo de 3 doadores. Essas células devem ser recém-coletadas, já que os neutrófilos têm um tempo de vida curto, de aproximadamente 6 horas, então a coleta tem que ser realizada no mesmo dia do ensaio. E elas devem seguir para um processo de isolamento de granulócitos, que pode ser ou por destranficol ou por isolamento imunomagnético, para que a gente possa, então, adequar a concentração celular para o teste que nós vamos utilizar. Então, o primeiro teste, bem brevemente, é o teste de aglutinação de granulócitos, em que vamos colocar em contato com esses neutrófilos conhecidos e isolados, anticorpos a serem, o soro a ser testado, soro ou plasma. E na presença da sensibilização, né, quando há a presença de anticorpos, esses neutrófilos vão ser sensibilizados e aí vão seguir para quimiotaxia e formação de aglutinados. Então, esse é um time-lapse de uma reação que dura 2 horas, então mostrando a formação dos grumos e mostrando que é uma reação positiva, nesse caso, para o anti-HNA3. E essa técnica é justamente o padrão ouro para a detecção do HNA3, que é o mais importante aí, né, nos casos fatais de tralha, tendo em vista que são anticorpos com alta capacidade de aglutinação, tá? Então, eles são altamente aglutinantes. A outra técnica, que é muito semelhante ao PIFT, que já foi apresentado pela Carla, é a identificação dessa sensibilização dos neutrófilos por uma antiglobulina humana marcada com fluorocromo, e isso pode ser visualizado ou por microscopia de fluorescência ou pela citometria de fluxo. No caso do nosso laboratório, nós usamos a citometria de fluxo. E o resultado, né, como que nós identificamos se essa amostra é positiva ou não, é quando a relação da fluorescência do caso sobre o controle é superior a 2, tá? Então, esse pico tem que ser 2 vezes maior que o soro controle para a gente considerar uma reação positiva. Ok, então, na presença de um anticorpo HNA ou HLA,
identificado no hemocomponente infundido, ou em algum dos hemocomponentes infundidos. Então, nós seguimos para a confirmação da presença do antígeno correspondente no receptor de sangue. Isso aí depende do acesso à amostra, né, ao sangue total do paciente, para que a gente possa seguir a genotipagem HNA e HLA para a identificação do antígeno correspondente ao anticorpo encontrado. Nós realizamos a exclusão do plasma desse doador em futuras doações de sangue. O concentrado de hemácia ele pode ser utilizado, mas apenas em pacientes que demandam hemocomponentes lavados. E esse plasma, ele é um plasma importante, principalmente quando ele contém anticorpos HNA, contém, então, portanto, anticorpos raros que podem se destinar à nossa soroteca. E só para, né, essa soroteca, né, em laboratórios que participam de uma validação internacional, nós temos que colaborar com amostras positivas, então é muito importante que a gente tenha um número, né, considerável de amostras num volume razoável para que a gente possa também mandar para o programa de controle de qualidade de validação dos laboratórios. Bom, então agora entrando nas estratégias para redução do trale, e considerando que as gestações, elas são o principal fator de risco para a imunização dos doadores, e quanto maior o número de gestações, maior o risco de imunização, maior o grau de imunização. A principal estratégia é limitar a exposição desse paciente aos anticorpos do doador. E isso tem sido feito amplamente em vários hemocentros do mundo, que é o uso de plasma e plaquetas apenas de doadores masculinos. No nosso serviço, todo o plasma feminino é destinado à indústria, na produção de hemoderivados. Tá? A outra possibilidade seria o screening de anticorpos HNA e HLA em doadoras de sangue, principalmente focando nas doadoras multíparas, que têm um risco maior de imunização. Mas isso é uma estratégia talvez não tão acessível à maioria dos serviços, dado que existem poucos laboratórios especializados e validados no mundo, portanto, há uma considerável subnotificação e dificuldade no diagnóstico do trale. Esse aqui é uma pesquisa que foi feita pelo grupo de granulócitos da Sociedade Internacional, em que foi enviado para os principais laboratórios, né, os laboratórios de referência, um questionário. Esse questionário poderia ser enviado a qualquer outro centro que soubesse fazer pesquisa de anticorpos HNA. E o que nós obtivemos de resposta? Então, temos 17 laboratórios validados, que estão validados e participando de algum programa de controle de qualidade. Então, são 17 no mundo, a maioria deles localizados na Europa. Nas Américas, nós temos 3 laboratórios, 2 nos Estados Unidos e o nosso no Brasil. E temos mais 4 laboratórios aqui que estão em processo em desenvolvimento, em processo de validação, mais localizados na África e principalmente na Ásia. Então, só para mostrar que realmente são poucos os laboratórios, a ideia é que eles concentrem sejam laboratórios de referência, que concentrem as amostras, as identificações nesses laboratórios, né? E aí, fazia parte desse estudo quantos faziam investigações de neutropenias e autoimunes, quantos faziam investigações de trale. A maioria deles faziam essas investigações para trale. As amostras testadas muito variáveis, isso aqui eram investigações nos últimos 2 anos, tá? A partir do tempo, no momento do questionário. A maioria deles fazia pesquisa de anticorpos no paciente. Então, aqui poucos casos com anticorpos no paciente, aqui um número maior no Japão, e isso seria importante em se tratando de um trale reverso, que eu acabei não entrando
muito em detalhes, tendo em vista o tempo, mas é possível que anticorpos do receptor formem imunocomplexos com células do doador, e isso sim faria a ativação dos neutrófilos e o desencadeamento do trale. Mas a maioria dos anticorpos, eles estão presentes no doador, como vocês podem observar, e aqui numa incidência bastante variável. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês que, apesar das estratégias de prevenção do trale, ele continua sendo uma das causas mais frequentes de mortalidade e morbidade relacionada à transfusão. A Rede Internacional de Hemovigilância relatou uma taxa de mortalidade por trale de 0,05 por 100 mil hemocomponentes sanguíneos transfundidos. Isso parece muito baixo, mas temos que levar em consideração que o trale continua extremamente subdiagnosticado e subnotificado devido tanto à falta de conhecimento clínico do trale e às limitações dos sistemas de notificação passivos. Além disso, a escassez dos serviços de investigação com capacidade para investigar anticorpos HNA. Então, seria isso, gente. Muito obrigada. Agradeço aí ao pessoal da disciplina de hemato, nosso grupo interdisciplinar de neutropenias e a parceria com a Sociedade Internacional. Muito obrigada a todos. Palestra, tema extremamente importante, trale é muito importante. Concordo com você, subdiagnosticado. As pessoas não pensam em trale e faz parte da nossa missão difundir essa complicação e as estratégias de diagnóstico e tratamento. Obrigado, viu? Bom, e para finalizar, eu gostaria de chamar a última palestrante da noite, doutora Maria de Lourdes Barjas Castro. A doutora Maria de Lourdes é médica hematologista, hemoterapeuta da Unicamp, e ela vai palestrar hoje sobre suporte imunohematológico a gestantes com anticorpos eritrocitários. Malu, prazer em tê-la aqui, você é sempre bem-vinda, obrigado por ter aceitado. Boa noite. Bom, é um imenso prazer estar aqui no seminário, no webinar da ABHH, e falando de um tema que eu gosto muito, que é a imunohematologia. O suporte imunohematológico de gestantes com anticorpos eritrocitários. A doença hemolítica perinatal, ela possui basicamente 4 fases, né? Então, a gente parte da mãe imunizada, com a transferência desses anticorpos via placentária para o feto, a ligação desses anticorpos nas hemácias do feto com a posterior destruição, e o que leva à doença hemolítica com todo o quadro relacionado com a destruição das hemácias fetais. O suporte imunohematológico... Oi? Pode compartilhar, eu estou compartilhando, pode ter dado algum problema. Tá bom, fica à vontade. Bom, posso dar continuidade? Posso dar continuidade? Pode seguir? Então, faz favor, os próximos. E o próximo? Próximo. Isso. Bom, o suporte imunohematológico de gestantes, ele inicia quando a gente investiga a aloimunização materna, passou, acho que está indo para trás. Está voltando. Ok, obrigada. O suporte imunohematológico à gestante, ele se inicia no momento que a gente faz a investigação da mãe, e nesse momento, a partir do momento que existe a investigação materna, a gente tem a capacidade de identificar os casos que apresentam risco de doença hemolítica perinatal e principalmente aqueles que possuem um potencial de maior gravidade. Próximo. Diante de uma paciente aloimunizada, né, tem alguns parâmetros que são importantes para a gente caracterizar o risco
dessa aloimunização levar a uma doença hemolítica perinatal. E esses fatores depende de múltiplos fatores, entre eles a concentração do anticorpo circulante no plasma materno, a expressão desse antígeno na hemácia fetal, a subclasse da imunoglobulina, né, da IgG, pode ser uma IgG1, IgG3 ou uma IgG2 ou 4, assim como a habilidade desse anticorpo iniciar uma interação com o fagócito e levar à fagocitose. Próximo. Eu vou apresentar não só a apresentação dos ensaios mais importantes do ponto de vista imunohematológico nessa investigação de gestantes, assim como alguns fluxos utilizados e consagrados pela literatura. No primeiro trimestre, quer dizer, próximo ao pré-natal, a determinação da tipagem materna, ABO-RH, a triagem do anticorpo materno, que é o PAI, assim como a identificação desse anticorpo, se possível, a definição dessa subclasse dessas IgG, sendo uma IgG1 ou uma IgG3, a tipagem do antígeno-alvo no pai da criança, do feto, a determinação desse antígeno-alvo na hemácia fetal, que normalmente a gente faz através do DNA fetal circulante no plasma materno, assim como a expressão desse antígeno na hemácia fetal. Coloco a expressão desse antígeno na fase da vida fetal. Lembrando que nem todos os sistemas de antígenos eritrocitários expressam na vida fetal. E, posteriormente, a monitorização desse anticorpo, que vai ser feita com a concentração, aferir a dosagem, a mensuração dessa concentração do anticorpo na circulação materna, se ele vai aumentando, como que vai ser esse comportamento. Isso é realizado através de ensaios semi-quantitativos ou quantitativos do anticorpo, e é também com a habilidade desse anticorpo iniciar a interação com o fagócito, que vai ser aferido através dos ensaios funcionais. Próximo. Com relação à tipagem fetal, né, do antígeno-alvo, o que mais é utilizado atualmente é a pesquisa do DNA livre no plasma materno, né? É uma técnica que é não invasiva, ela tem uma seletiva amplificação do gene no alvo, né? E está indicado principalmente quando o antígeno do alvo está presente no pai. E a sensibilidade dessa técnica é muito boa, ela chega quase a 100%, né? Com relação a aloanticorpos com impacto clínico, como o QEL, o C pequeno, o C grande, o E grande, ela é realizada sempre que o pai é heterozigoto. E hoje em dia tem alguns artigos que estão fazendo até NGS, que é o sequenciamento de nova geração, que é uma opção bastante interessante, realizada em alguns serviços no mundo. Próximo. Qual que é o objetivo da gente aferir essa concentração do haloanticorpo, né? O diagnóstico precoce dessa doença hemolítica do feto e do neonato, isso vai otimizar essa monitorização também durante toda a fase gestacional e vai influenciar e identificar quando deve-se intervir, do ponto de vista médico, em termos de alguma conduta. Para aferir essa concentração, a gente utiliza ensaios normalmente semi-quantitativos, que é o conhecida titulação do anticorpo, que ainda é utilizada atualmente em vários serviços no mundo. Em alguns serviços já utilizam os quantitativos, que tem uma melhor acurácia comparada com a titulação, mas também tem algumas dificuldades que nós vamos discutir a seguir. Próximo. Eu vou perder alguns minutos aqui nos ensaios semi-quantitativos, que eu acho que é a rotina da maioria dos serviços. Então, elas são diluições seriadas, onde você pega o soroplasma da gestante, juntamente com hemácias que contêm o antígeno-alvo. E é um procedimento bastante simples, bastante prático e simples de ser realizado, mas ele possui limitações. Próximo.
Esses ensaios semi-quantitativos, como o foco nosso é IgG, que passa através da barreira placentária, é muito importante que na avaliação você trabalhe com uma incubação a 37 graus e sempre com a fase da antiglobulina humana. E se você tiver na presença de uma IgM, que pode interferir na reação, sempre destruir essa IgM, que pode ser feito por clássico e conhecido por todos, que é o DTT, né, o diltiazem, ou a inativação, que pode ser realizada aquecendo a amostra, 63 graus, um pouco mais, a 10 minutos. Vários ensaios, além do ensaio em tubo, que hoje em dia utiliza-se muito a coluna de aglutinação, que é o gel, a tecnologia com hemácias magnetizadas e a fase sólida. Interessante colocar que tanto a coluna de aglutinação como as hemácias magnetizadas e a fase sólida, ela pode ser realizada em plataformas automatizadas, que no caso da titulação ele é bastante interessante, contribui bastante. Próximo. Os ensaios, o ensaio de titulação, ele tem alguns problemas, né? Ele tem uma variação intralaboratorial de um título, e uma variação interlaboratoriais que chegam a 2 títulos. O maior problema é a reprodutibilidade. Ele tem uma reprodutibilidade que deixa bastante a desejar. Principalmente quando você trabalha com diferentes metodologias, às vezes você avaliado em um serviço e depois acompanhamento em outro, então tudo isso dificulta bastante. E no intuito de reduzir essa subjetividade, essa variabilidade, próximo, isso. Nós temos o intuito, o Comitê do Colégio Americano de Patologistas, ele montou, tentou padronizar uma performance dessa titulação do anticorpo, e isso aí foi em 2008, e já em 2017 já teve uma avaliação de qual que era o impacto dessa uniformização, tentando ter uma padronização mais robusta e uma reprodutibilidade mais próxima da realidade. E o objetivo maior era a redução da variação, dessa variação que acontecia como 2 títulos, que fosse no máximo de um título, né? Próximo. Nesse contexto, saiu algumas diretrizes no intuito de melhorar essa titulação. Então, a padronização das técnicas e, claro, o treinamento da equipe de uma forma bastante rigorosa, utilização sempre das hemácias-alvo em heterozigose, e, no caso do manual, realizar sempre a titulação em duplicata. Com relação à automação, ela se mostra bem mais eficaz. Ela tem uma capacidade, quando se utilizam as plataformas, né? Ela reduz a diferença da pipetagem e ela reduz também, diminui as variações entre os operadores. A possibilidade também que essas plataformas proporcionam as imagens dos resultados, ela possibilita a comparação. E a comparação dos resultados, né? Das diferentes fases da gestação e do acompanhamento da gestante. E, de uma forma geral, existe uma melhora da reprodutibilidade. O que recomenda-se hoje em dia o acompanhamento é sempre com a mesma metodologia. E sempre o laboratório deve armazenar uma amostra congelada para o estudo futuro, avaliar se teve aumento ou não do título desse anticorpo. E uma atenção especial, principalmente se você tiver em 2 avaliações, o aumento de 2 ou mais diluições. Próximo. Com relação aos ensaios quantitativos, eles estão utilizados para a determinação da concentração do anticorpo, eles têm uma maior acurácia quando comparado com a titulação. Entretanto, tem alguns artigos que estão mostrando que com a comparação da titulação com a citometria de fluxo, ela possui um maior valor preditivo, mas essa diferença foi considerada marginal. Então, apesar de ter uma melhor reprodutibilidade, essa diferença com a titulação não é unânime em vários autores. E a citometria, ela também pode ser utilizada para classificação do tipo da IgG, da subclasse, né, dentro da padronização, e ela acaba tendo uma dupla eficácia nessa avaliação da gestante. Próximo.
Eu coloquei um pouco sobre a concentração do anticorpo, vou discutir agora a habilidade do anticorpo na interação do fagócito, um pouquinho sobre os ensaios funcionais. Os ensaios funcionais, pode passar no próximo? Próximo. Os ensaios funcionais, eles são bastante conhecidos, né? Eles permitem associar, além da concentração do anticorpo, também o comportamento, avaliar a habilidade desse halo anticorpo materno, iniciar uma interação com essa célula fagocítica, né? E dessa forma estima o risco de uma forma mais precisa e até mesmo dimensiona a gravidade. Então, a partir de monócitos frente a hemácias sensibilizadas, a gente vai avaliar tanto a fagocitose quanto a aderência. Próximo. No caso do MMA, que é bastante conhecido de todos, né? Onde a gente avalia um teste onde você avalia através da microscopia, você conta a aderência dessas hemácias sensibilizadas aos monócitos, assim como avalia a fagocitose, e tem a desvantagem de ser um teste manual, um pouco trabalhoso, demorado, e necessário também um grupo bastante treinado. No caso da quimiluminescência, ele acaba sendo bastante menos subjetivo, ele é mais rápido e pode ser realizado por kits em laboratório sem grande problema. Próximo. A partir do momento que é identificado esse halo anticorpo, a partir da sua identificação, a literatura é bastante clássica com a definição de alguns títulos de risco, né? Então, a maioria deles, um título acima ou maior que 16, já pode ter um risco de uma doença hemolítica feto-neonatal. E, entretanto, dependendo da metodologia que você utiliza, você acaba podendo ser um pouco mais... tem que ter um pouco mais flexível em termos de títulos de 8 e de 32, mas a ascendência desse título é bastante importante. No caso do antiquel, a ligação do anticorpo pode acontecer com o progenitor eritróide. Então, que leva um potencial de causar uma doença hemolítica feto-natal grave. E o título acaba sendo indiferente. No caso do Royal College de Obstetrícia, eles colocam um título de 4, mas isso não é consenso. E no caso do anti-C pequeno, existem casos descritos onde você pode ter com um título acima de 4, já está associado com uma doença hemolítica fetal. Próximo. A doença hemolítica por ABO, eles são responsáveis, podem ser responsáveis pela hemólise neonatal, com uma hiperbilirrubinemia, mas são raros os casos que necessitam de um tratamento transfusional ou de uma conduta mais agressiva. A incompatibilidade ABO ela é difícil de prever a gravidade dela, muitas vezes, né? Mas 5 a 25% das gestações possuem uma incompatibilidade ABO e apenas 10% vão ter uma doença hemolítica feto-neonato. A substância ABH, na maioria dos casos, existe uma neutralização através dos anticorpos anti-A e anti-B. Próximo. O TAD não é considerado um bom fator preditivo de gravidade, né, no caso da doença hemolítica do feto e neonato. É importante associar com os títulos, né, eles devem ser associados para determinar o risco da doença hemolítica do feto e neonato, e não possui uma forte associação, algumas vezes, entre os títulos e a bilirrubina, como no caso do anti-D. O título do anti-A e anti-B, ele deve ser realizado no primeiro trimestre e na 32ª semana de gestação. Um anti-A de 512 e um anti-B de 256 já deve ser um alerta, e nesse caso deve ocorrer a determinação do ABO antinatal, de preferência de uma forma não invasiva. E a monitorização do feto durante todo o tempo, com ultrassom da artéria cerebral média, para acompanhamento. Próximo. Eu vou apresentar aqui rapidamente, a gente já está
extrapolando um pouco o horário, o fluxograma de investigação da imunemato. Então, no primeiro trimestre, deve acontecer a tipagem ABO, no caso do ABO e a tipagem ABO-RHD. Deve acontecer a triagem, no caso da incompatibilidade ABO, uma triagem do anticorpo, né? No caso do anticorpo, se presente, e for um ABO incompatível, a concentração do anticorpo. Na 32ª semana, deve-se repetir o anti-A e anti-B se o cutoff for de risco, tiver um cutoff com risco. No caso das demais, a identificação da especificidade do anticorpo, no caso do RHD, o QEL e do C pequeno, a tipagem do pai e do feto forem positiva, feito através do DNA fetal no plasma da mãe. A concentração do anticorpo deve ser semanal, até o cutoff de risco, e sempre considerar um estudo funcional do feto e do neonato. No caso do C grande e pequeno, C grande e pequeno e CW, a tipagem do pai pode ajudar também bastante. E, se positivo, realizar a concentração do anticorpo semanal e avaliar a ascensão. Se tiver a ascensão, considerar um estudo funcional. E no caso dos outros aloanticorpos, que o risco é menor, a concentração do anticorpo maior que 16. Na 25ª, 27ª semana, se o pai se a pesquisa de anticorpos for positiva, teria que, inclusive, avaliar a possibilidade de um outro aloanticorpo. Se sim, investigar, e se não, monitora no pós-parto. Então, isso eu apresentei rapidamente, espero não ter estourado muito o horário. Muito obrigada. Obrigado, Malu, pela apresentação. Bom, eu quero agora chamar novamente a doutora Flávia Leite para a moderação dessas palestras. Nós estamos já com o horário bem adiantado, então nós temos tempo para 2 palestras apenas, e aí eu peço às pessoas que não tiveram suas... 2 perguntas, desculpe. As pessoas que não tiveram suas perguntas colocadas aqui, para fazerem diretamente para os palestrantes em seus e-mails. Flávia, você pode passar essas perguntas, por favor? Obrigada, doutora Fredo. Parabéns para as palestrantes, foram excelentes. Eu vou começar com uma pergunta bastante prática que surgiu para a doutora Shirley, relacionada à palestra da doutora Shirley, que é o tempo para coleta, eu interpretei dessa forma a pergunta, que é o tempo para coleta de uma amostra para fenotipagem após um evento transfusional. Qual que é esse intervalo seguro aí para uma fenotipagem correta? Estão ouvindo, né? A partir do momento que houve uma transfusão, teoricamente, você tem 120 dias de hemácias aí circulantes. Então, dentro desse tempo, realmente não é uma tipagem segura. O que você pode realmente fazer, obviamente, tem toda a parte de genotipagem, mas você sabendo qual é o fenótipo da bolsa transfundida, ou tendo essa amostra da bolsa, se for apenas uma bolsa, você tem como, por exemplo, por método do geoteste, você ver as imagens de dupla população e tentar inferir qual o grupo sanguíneo daquele paciente, já que você tem a tipagem pode fazer a tipagem daquela, já sabe a fenotipagem, né, daquela bolsa transfundida. Ou, se ela não tiver um fenótipo estendido completo, você tendo segmento, estende o fenótipo, né, a fenotipagem, e assim você pode também estender o fenótipo do paciente. É a estratégia. Existe também a possibilidade de utilizar soluções hipotônicas, no sentido de destruir as hemácias, né? A gente sabe que é uma técnica com objetivo, se for paciente com doença falciforme, né? Você tem como destruir as hemácias A, utilizando lavagem com soluções, hemácias com hemoglobina A, utilizando soluções hipotônicas, no sentido de destruir essas hemácias e conseguir fazer a fenotipagem das hemácias dos pacientes falciformes. Também é uma opção que dá para fazer também. Não é totalmente seguro, mas o ideal é realmente que a gente possa comparar com a fenotipagem do doador.
Certo, muito obrigada, doutora Shirley. A próxima pergunta é para a doutora Carla. Carla, a dúvida do ouvinte era sobre o efeito prozona, possível efeito prozona no crossmatch plaquetário na fase sólida. Qualquer situação que você tenha anticorpo e antígeno, você, numa situação de desequilíbrio de anticorpo, pode ter sim o efeito prozona. Qual é a questão da fase sólida? O que a gente mais vê de falso positivo em fase sólida é o efeito de estroma, então isso pode acontecer. Mas em relação a um falso negativo por prozona, por desequilíbrio antígeno-anticorpo, quando a gente fez a validação da fase sólida e do PIFT, não houve diferença. Então, isso é um risco que você vai correr independente do método que você fizer. E envolve uma readequação da sua quantidade de antígeno também que você está colocando, porque quando eu vou fazer, por exemplo, uma metodologia que a gente já tem padronizada, que é a de geoteste, ou que eu vou usar uma hemácia comercial, eu coloco o antígeno comercial e eu tenho aí uma expressão daquele eritrócito. Quando eu estou fazendo isso por citometria de fluxo com plaqueta, ou eu estou fazendo com a fase sólida, eu tenho, pelo menos na citometria, como colocar uma quantidade maior dos antígenos e também na fase sólida da minha plaqueta. Então, se a sua suspeita, por exemplo, puxa, eu estou aqui com um paciente que para mim ele é refratário, eu tenho certeza, e aí eu estou tendo um resultado que ele não é compatível quando eu estou analisando, eu tenho duas opções. Um é tentar fazer a diluição e ver se realmente a positividade aparece, ou aumentar a quantidade de antígeno, que eu também consigo fazer isso na citometria e também na fase sólida. Então, tudo isso vai depender da sua suspeita clínica. O que eu posso te dizer em relação à fase sólida? Ela conversa muito bem com o PIFT da citometria. Então, os dois métodos, eles têm uma acurácia muito similar. Para onde que eles perdem? Para testes que são específicos de plaqueta. Então, por exemplo, se eu faço um MAIPA, eu tenho uma capacidade de detecção de anticorpo antiplaquetário maior, porque eu estou marcando a plaqueta ou a proteína plaquetária e depois eu marco o anticorpo. Eu posso ter reações inespecíficas acontecendo no PIFT e na fase sólida. Então, a prozona, ela pode acontecer, falei um monte, não falei. E se você tem a suspeita clínica de que o seu paciente é refratário, que tem uma prozona, tente ou diluir o soro para ver se começa a ter a reatividade ou aumentar a quantidade de antígeno. Certo, muito obrigada, Carla, muito clara a explicação. Doutor Alfredo, temos tempo ou temos que encerrar? Não, Flávia, infelizmente nós temos que encerrar. A gente já passou da hora. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria novamente pedir desculpas a todos os participantes pelo problema que nós tivemos no servidor, por alguns minutos que nós ficamos fora, eles comprometeram agora essa nossa discussão, mas, enfim, coisas que a tecnologia acaba proporcionando. Foi a primeira vez, espero que seja a única, mas pudemos retomamos com todo mundo, mas, infelizmente, acabamos ficando sem tempo. Quero, em nome da ABHH, agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até esse horário. Quero imensamente agradecer as palestrantes, as palestras foram ótimas. Pudemos falar de imunematologia eritrocitária, de imunematologia plaquetária e de imunematologia leucocitária. Acho que foi extremamente rico. Então, obrigado, Shirley, obrigado, Carla, obrigado, Elise, obrigado, Malu. E, mais uma vez, Flávia, obrigado por estar comigo moderando. Não tivemos muito tempo para as discussões, mas no próximo eu tenho certeza que sim. E, por fim, eu quero agradecer a todas as meninas que fazem parte do staff da BHH, que são as pessoas que nos ajudam a que esses webinars aconteçam. Sem elas, não adiantaríamos nós, nada aconteceria. Então, obrigado, Renata, obrigado, Alê, obrigado, Kelly, obrigado, Aline, vocês são excepcionais. E quero lembrar a todos que o nosso próximo webinar é 21 de maio, será 21 de maio, e o tema é Inteligência Artificial em Banco de Sangue. Tenho certeza que será muito proveitoso a todos, aguardo vocês lá. Obrigado, boa noite e boa semana. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite.